Romanos, capítulo 9, de 19 a 29. Diz assim a perfeita, inspirada, inerrante palavra de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O tema da mensagem desta manhã é vasos de ira e de misericórdia. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima palavra, que é fonte inesgotável de tesouros e riquezas espirituais. Ó Pai, mais uma vez nos sentimos pequenos diante da grandiosidade do texto, nos sentimos pequenos diante da Tua revelação, porque o Senhor, de fato, ó Pai, é um Deus imenso, e os Teus caminhos são mais altos que os nossos, e os Teus pensamentos são mais profundos que os nossos. E além disso, Pai, a nossa pecaminosidade, ela diminui o nosso entendimento, a nossa compreensão. É por isso que nós pedimos pelo Teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei, e que o Senhor mesmo, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, explique para nós esse texto e aplique-o no nosso coração. É o que nós pedimos humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado a carta de Paulo aos Romanos e temos visto a profundidade, o modo como o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar de assuntos profundos nesta carta. Na opinião de muitos, a carta mais profunda que nós temos em termos doutrinários, teológicos no Novo Testamento é a carta de Paulo aos Romanos. E na opinião de muitos também, nós estamos no capítulo que desce às maiores profundezas. De fato, algumas doutrinas de Deus, elas são misteriosas para nós, são muito difíceis de nós entendermos. E está tudo certo, porque Deus é muito maior do que nós. Nós nunca vamos compreender plenamente as coisas de Deus, porque o finito não pode compreender o infinito. Seria como querer colocar as águas do oceano numa garrafa de plástico, de 1 litro. Seria isso. Nós somos limitados, nós somos feitos limitados, não somos oniscientes, e o pecado ainda afetou ainda mais a nossa compreensão. De modo que há muito em Deus que nós não compreendemos. E a palavra nos diz isso, em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para nós, os nossos filhos,
mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E há muitas coisas de difícil entendimento na Escritura, especialmente quando o assunto é a eleição e a predestinação. Uma pergunta básica: por que Deus te escolheu e não escolheu o teu vizinho? Não foi porque havia algo em você. Não, a Bíblia mostra que a eleição de Deus é incondicional. Deus não olha para você e fala: puxa, ele é bom, vou escolhê-lo. Não, não. A Bíblia mostra que todos caíram e carecem da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos pecaram. Então não há nada em nós que forçasse na eternidade uma escolha de Deus. Não sabemos porque Deus nos escolheu. Foi por graça, foi por amor, foi por misericórdia, mas as motivações mais profundas de Deus nós não conhecemos. Não conhecemos. Há muito em Deus que nós não conhecemos. São assuntos misteriosos, são águas profundas. E este trecho da carta que nós temos agora diante de nós, Romanos 9, a partir do verso 19, é possivelmente o texto em que nós cheguemos mais fundo nas profundezas da revelação de Deus. Nós nunca vamos entrar na mente de Deus, mas se há um texto que chega mais perto dos assuntos mais profundos da palavra de Deus, é este trecho que nós temos aqui diante de nós. Muitos já disseram que esse trecho, Romanos capítulo 9, é o texto clássico sobre a predestinação e a eleição de Deus. E este trecho aqui em que Paulo, divinamente inspirado, vai colocar em termos de o oleiro, aquele que fazia objetos de barro, fazendo vasos de ira e vasos de misericórdia, é de fato um texto muito profundo, denso, que nos mostram as profundezas dos desígnios eternos de Deus com relação à humanidade. No domingo passado, nós vimos o trecho anterior dessa carta, em que Paulo mostra que Deus não é injusto, porque Paulo não está conversando com ninguém, mas Paulo, tendo sido um fariseu no passado, ele sabia quais seriam as objeções, quais seriam as acusações. Na medida em que Paulo escrevia, ele já sabia o que os oponentes do Evangelho diriam, reagiriam. Então ele faz esse jogo retórico de escrever algo, imaginar qual é a pergunta que virá, qual é a objeção, ele coloca a objeção e já traz a resposta. E a objeção de que nós vimos no trecho anterior, no domingo passado, era a acusação de que Deus é injusto. Ora, se Deus escolheu uns e não escolheu outros, Deus é injusto. E Paulo responde: de modo nenhum, de modo nenhum. Porque todos pecaram, todos caíram, e a misericórdia de Deus não é algo obrigatório. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Se Deus quisesse que a raça humana inteira fosse para o inferno, Deus continuaria sendo justíssimo em todos os seus caminhos. Não haveria uma mancha de injustiça em Deus se Ele condenasse ao inferno toda a raça humana. Mas foi por misericórdia que Ele resolveu, da massa de caídos, salvar alguns. Misericórdia não é algo obrigatório em Deus, por isso Ele não é injusto. Nós vimos também que a salvação depende de Deus e não depende do homem. Ao Senhor pertence a salvação. Por isso Ele também não é injusto, porque não depende de quem quer ou de quem corre, não depende de méritos, nós não temos direitos quando nós caímos todos em pecado. Então, salvação depende de Deus, é por graça. E vimos também que Deus é soberano sobre todos, porque nos versículos anteriores nós vimos Paulo chamar ao debate Faraó. Deus é soberano sobre todos. Deus pega o homem mais poderoso do mundo na sua época, o Faraó, tido como um semideus, e Deus endurece o coração dele e deixa com que o seu povo saia do Egito depois de grandes e poderosos feitos, pragas, as 10 pragas, o mar vermelho se abrindo. Ele endurece o coração de Faraó para desbaratar as dezenas de deuses imaginários que eram
idolatrados ali no Egito. E quando o povo de Deus sai finalmente, passando pelo Mar Vermelho, todos os deuses imaginários do Egito estão por terra, estão derrotados. Deus quebrou todo o panteão egípcio com grandes demonstrações de poder. E agora, no trecho que nós acabamos de ler, Paulo vai pesar ainda mais o argumento. Ele vai responder à acusação de que Deus é um déspota, de que Deus é um ditador. Quem jamais resistiu à sua vontade? É como se o oponente dissesse: mas Paulo, quem jamais resistiu à vontade de Deus? Deus é um ditador, Deus é um déspota. E é por isso que a resposta de Paulo vai ser tão dura. Ele pesa a resposta porque a objeção foi dura agora, foi desrespeitosa. E Paulo estava pensando como um fariseu, era isso que um fariseu diria. Verso 19: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Essa foi uma acusação muito pesada contra Deus. Paulo vai pesar a resposta, veja o verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Quem és tu para discutires com Deus? Quem é você, formiguinha, para discutir com o Deus Todo-Criador? Quem é você, vaso de barro, para dizer para o oleiro: por que você me fez assim e não fez de outra forma? Quem é você? Quais direitos você tem, caco de barro, para discutir com o Criador? Quem você pensa que é? Paulo está levantando aqui a arrogância do argumento. Paulo está levantando aqui, meus irmãos, a nossa tendência, e não apenas tendência, a realização do nosso pecado, de nos acharmos mais sábios que Deus, de nos acharmos mais santos, mais amorosos do que Deus, de nos acharmos mais oniscientes do que o próprio Deus onisciente. Quem és tu para discutires com o oleiro? Quem és tu para dizeres: por que me fizeste assim? Nós somos esses arrogantes, nós somos esses soberbos, que achamos que somos os donos da verdade, que se dependesse de nós, a nossa vida seria diferente. Se dependesse de mim, ninguém ficava doente na minha família. Se dependesse de mim, todos os relacionamentos seriam perfeitos. Se dependesse de mim, todo mundo teria dinheiro, todo mundo seria rico. Nós, às vezes, achamos que somos deuses, que se nós estivéssemos no comando, nós faríamos muito melhor do que Deus. E todas as vezes que acontecem coisas na sua vida e você questiona e você fala assim: Senhor, por quê? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Você está assumindo uma posição de que se dependesse de você, se você fosse o escritor da história, seria diferente. Você está dizendo nas entrelinhas: o Senhor não está fazendo um bom trabalho aí em cima, eu teria feito melhor. Veja a nossa arrogância, veja a nossa soberba, a nossa prepotência. É por isso que a resposta de Paulo é tão dura, porque Paulo está quebrando qualquer altivez que se levante contra Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? E note que as palavras não são de Paulo, é o Espírito Santo que está iluminando a sua mente para que ele cite Isaías. Isaías já havia dito isso, divinamente inspirado também, lá atrás. Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou: a tua obra não tem alça? Quem és tu para discutir com Deus? Caco de barro, você vai agora dizer para o oleiro como é que ele deve fazer alguma coisa? Isaías, Paulo está citando Isaías 45, 9. Verso 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Não tem o oleiro direito sobre a massa? Não tem Deus o direito de fazer criaturas?
Não tem Deus o direito de fazer vasos para honra, vasos para desonra? Não é Deus Deus? Não é Deus o Criador? Era Deus obrigado, aliás, a criar alguma coisa? Era Deus obrigado a criar o mundo? Havia alguém sobre ele? Como disse Martinho Lutero, o reformador, deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Não tem o oleiro direito sobre a massa, não tem direito o Criador sobre a criatura que ele o fez. E agora Paulo vai falar então de dois tipos de vasos que o grande oleiro na eternidade decidiu fazer. Paulo vai usar a figura que ele está tratando aqui, de um oleiro, alguém que fazia vasos, pratos, objeto de barro, era a tecnologia da época. Ele vai usar esta figura para mostrar que Deus, o Criador, na eternidade, ele decidiu fazer vasos de ira e vasos de misericórdia. Ele está falando do quê? Da humanidade. Ele está dizendo que Deus resolveu fazer vasos para perdição e vasos para a salvação. É isso que Paulo vai demonstrar nos versículos seguintes. Vamos então ver os dois. Primeiro, o vaso de ira, verso 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Nós temos aqui alguns ensinos neste versículo. Primeiro, que o nosso Deus, ele tem ira. Ira em si não é algo pecaminoso. Em nós, ela sempre é pecaminosa. Ela é sempre manchada com algum pecado. Mesmo que o objeto seja um objeto justo da nossa ira, como nós somos pecadores, a nossa ira nunca é 100% justa. Ela sempre está ali misturada, amalgamada com alguma motivação impura, alguma vaidade, algum orgulho. Em nós nada é puro, nada é puro. Mas em Deus, sim. Deus é o único que consegue ter ira de modo santo. A ira de Deus é santa, é totalmente justa. O objeto da sua ira e as suas motivações são plenamente santos. E a Bíblia mostra que Deus é um Deus que, por causa da pecaminosidade humana, ele fica irado. Por exemplo, o Salmo 7,11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Algumas outras traduções da Bíblia traduzem por Deus que sente ira todos os dias, indignação todos os dias. Em Naum, capítulo 1, verso 2, o profeta diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Observe que quando você lê a Bíblia, cai aquela imagem popular de que Deus é um Papai Noel, que sempre dá presentes, bondoso, bonachão. A sociedade tem essa imagem de Deus. Deus é bom, Deus é pai, Deus é pai, Deus é bom. A sociedade, por não ler a Bíblia, ignora totalmente que o nosso Deus é um Deus de ira. E, meus irmãos, é uma questão de lógica. Se Deus é santo, como é que Deus não ficaria irado num mundo pecaminoso e caído como este que nós vivemos? Até nós que somos pecadores, nós nos iramos contra este mundo. Mesmo a nossa ira não sendo santa, nós temos raiva deste mundo caído, não temos? Quantas vezes nós recebemos notícias, vemos coisas que nos enchem o coração de indignidade e nós pensamos: Senhor, volta logo, porque é difícil viver neste mundo caído. Nós nos indignamos, quanto mais o Deus que é 3 vezes santo, o Deus que é santíssimo. Ele sente indignação todos os dias. Mas a imagem que as pessoas fazem de Deus é uma imagem muito distorcida. É de um Deus que deixa passar tudo e no fim vai abençoar todo mundo, vai salvar todo mundo. Não, a Bíblia mostra um Deus cheio de ira.
acumulando ira para o juízo final. Sabe por que Deus não manda fogo do céu hoje, como fez com Sodoma e Gomorra? Porque Deus é longânimo. A sua ira está sendo acumulada para o juízo final. No juízo final não vai ser uma cidade só que vai receber fogo. Vai ser o mundo todo. O mundo todo. Houve um evento na história da humanidade em que Deus mandou água. E Deus afogou toda a sua criação. Só salvou uma família. Não virá mais por água. O seu arco está pendurado. O arco e flecha, o arco de Deus está pendurado nos céus, à vista dos nossos olhos. Toda vez que chove, quase toda vez que chove, você vê o arco de Deus pendurado nos céus. É uma lembrança de que o arco de Deus foi aposentado, ele não vai mais destruir a humanidade com águas, mas será pior, será com fogo, será com fogo. Ele purificará toda a sua criação com fogo, e ele fará novos céus e nova terra. Para quem está em Cristo, isso é uma boa notícia, que venha o fogo, que venha novos céus e nova terra. Mas, para quem não está em Cristo, péssimas notícias, péssimas notícias. É bom você se segurar em Cristo, porque Deus está acumulando a sua ira para o juízo final, e ninguém vai escapar, só os que estiverem escondidos na cruz de Cristo. Deus é um Deus que se ira. Ah, pastor, mas Jesus não. O Deus irado é o Deus do Antigo Testamento. Jesus não. Jesus era amor. Jesus era bondoso. Leia o começo de João, quando Jesus entra no templo, para você rever aí os seus pensamentos. Jesus entra no templo. O primeiro pátio do templo era o pátio dos gentios. E quando Jesus entra, ele encontra um comércio ali, uma feira livre, com animais sendo vendidos, cambistas trocando dinheiro, barulho de animais, cheiro de pombas, barulho de pessoas negociando, uma baderna. O que Jesus faz? Pega cordas, havia muitas cordas ali porque havia animais, pega cordas e sai chicotando tudo, derrubando as mesas, a ira santa de Deus em uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio na sua primeira vinda para salvar, veio para servir, veio humilde, nasceu numa manjedoura. Na sua segunda vinda, ele virá com os olhos de fogo. Ele virá, leia Apocalipse capítulo 1, para ver como é que Jesus virá. Ele virá como juízo, não virá mais como salvador, ele virá como juiz, ele virá para acabar com todas as coisas, para iniciar o juízo final e restaurar todas as coisas. Jesus é Deus, logo Jesus também tem o atributo da ira. Uma segunda lição deste versículo específico é que Deus fez vasos de ira preparados para a perdição. E aqui nós entramos nas profundezas da revelação divina neste assunto. Vasos de ira preparados para a perdição. Estes são os perdidos, estes são os condenados, estes são aqueles que vão ouvir o Evangelho, talvez a vida inteira vão ser evangelizados, mas não vão se salvar, porque eles foram determinados como vasos de ira, vasos de condenação. Deus, na eternidade, por causa do pecado, decretou que algumas pessoas não alcançariam a salvação. E note, se você está pensando aí que Deus é injusto, Deus não é injusto, porque todos caíram em Adão e Eva, a humanidade inteira. E Deus, pela sua graça, decidiu que nem todos seriam condenados, mas alguns seriam salvos. Mas pastor, o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Se eles caíram, eu não caí. Caiu sim. Mesmo que você não queira responder pela queda de Adão e Eva, você vai responder pelos teus próprios pecados. Certa vez, um pastor falando sobre a queda de Adão e Eva e como isso implicou toda a humanidade, todos caíram em Adão e Eva, uma mulher falou para o pastor assim: pastor, se eu fosse Eva, eu não teria caído, eu nunca teria caído. E o pastor falou: é mesmo?
Então, aí o pastor escreveu alguma coisa num papelzinho, fechou o papel e falou: olha, isso aqui então é o teu fruto proibido, você nunca vai poder abrir este papel, combinado? Aí eu falei: pastor, mas não pode jogar fora, você tem que guardar, mas você nunca vai poder abrir este papel. E a mulher falou: pastor, isso é moleza, sou muito melhor do que Eva. Pegou o papelzinho, colocou lá no guarda-roupa. Aí passaram-se alguns meses, ela olhava para aquele papelzinho: o que será que está escrito ali, hein? O que o pastor escreveu ali? E passou um tempo, ela não se aguentou, ela foi lá, abriu o papelzinho, estava escrito: está vendo? Você é igual a Eva. Então, nenhum de nós ache que se nós fôssemos Adão e Eva, nós teríamos passado pela prova. Não pensemos assim, meus irmãos. O fato é que nós todos pecamos com os nossos pais, e Deus olha para essa imensa multidão de caídos e Ele diz: não vão para o inferno, eu vou pegar um povo aqui e eu vou mandar meu filho para salvar este povo. Pastor, por que Ele não salvou todo mundo? Porque Deus é justo. Deus, Ele estabeleceu lá no começo que a alma que pecar morrerá. E aqui nós entramos num ponto que não é possível entrar na mente de Deus, não é possível entrar no pensamento de Deus. Deus é justíssimo e Ele tem as suas razões. O fato é que existe inferno, o fato é que existe mal no mundo, existe pecado. E veja como nós somos instáveis. Num momento nós pensamos assim: pastor, por que Deus fez inferno? Não seria melhor ter salvado todo mundo? Em outro momento, no momento de fúria, você quer mandar a tua família para o inferno, o teu chefe para o inferno. Nós somos muito instáveis, não é? No momento de fúria você diz: se fosse eu, estaria morto. Não é assim? Não é assim? Então confiemos em Deus, mesmo nas coisas que nós não compreendemos. Por que Deus não fez criação e vida eterna sem pecado? Por que Ele fez criação, queda e redenção? Por quê? Deus tem suas razões. Alguns estudiosos profundos da Bíblia chamam a atenção para um fato que eu acho muito interessante. Se Deus tivesse feito uma criação sem pecado, se Deus tivesse feito uma criação só com criação e glorificação, nós não conheceríamos Jesus Cristo. Cristo veio por causa da queda. Ele assumiu a natureza humana porque havia um problema na natureza humana. Ele assumiu a humanidade para que na humanidade Ele vencesse o pecado. Se não houvesse pecado, não haveria por que ter encarnação de Cristo. E nós não conheceríamos Jesus Cristo encarnado. Nós não conheceríamos as doçuras do Evangelho. Nós não conheceríamos Deus entre nós, agindo como ser humano, com todo o seu amor, sua doçura, os milagres que Ele operou, os ensinos que Ele deu. Então não ache que Deus está errado. Deus fez a humanidade com criação, queda e redenção para mostrar e revelar ao mundo a expressão máxima do seu amor, que foi mandar Jesus Cristo para morrer na cruz, por amor a nós, para nos salvar. Sem queda, sem pecado, numa história sem queda e sem pecado, nós conheceríamos o amor de Deus? Conheceríamos, mas num grau muito menor do que nós conhecemos quando Cristo assume a humanidade para viver e morrer por nós. O nosso conhecimento sobre o amor de Deus seria muito pálido, seria muito superficial. Porque amor numa história em que não há pecado é um amor. Agora, amor numa história de queda, numa história de pecado, em que Cristo vem santo e inocente para morrer por pecadores, isso sim é conhecimento de amor.
É o nível mais máximo de amor que alguém pode conhecer, um amor abnegado, porque pode ser que por justos alguém se anime a morrer, mas por pecadores, por malfeitores, isso não se vê em nenhum outro lugar. Então nós só conhecemos as profundezas do amor de Deus por causa de Cristo, e nós só temos Cristo porque Deus desenhou uma história de criação, queda e redenção. Estas são águas profundas, não queiramos entrar na mente de Deus. O fato é que existe inferno, o fato é que há pessoas que não serão salvas, pessoas que irão para o inferno, isso é um fato, todos caíram. Esse versículo nos fala ainda que Deus suportou com muita longanimidade estes vasos de ira, e suportou mesmo. Desde Noé, você percebe que a construção da arca demorou décadas, e era um nível de pecado naquela época terrível. Deus suportou com muita longanimidade a geração de Noé, aqueles pecadores. Deus vem suportando até hoje com muita longanimidade os vasos de ira, muita longanimidade. Há um ateu, dessa onda de neo-ateus, um ateu que escreveu um livro que vendeu milhões, em que ele, no livro, ele define Deus só com xingamentos. Ele diz, é interessante, ele não acredita em Deus, mas ele dá uma definição de Deus deve ter lá uns 15 adjetivos, uns 15 xingamentos para Deus. E eu vi num vídeo ele falando essas coisas, e eu pensei, Senhor, no Antigo Testamento um raio viria, mas Deus está suportando com muita longanimidade os vasos de ira, suportando. É um Deus longânimo. Isso nos ensina que nós devemos ser longânimos também. Não devemos pedir os raios, devemos orar pelas pessoas, evangelizar as pessoas, devemos ser longânimos. Ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Estes são os vasos de ira, são aquelas pessoas que caíram, toda a humanidade caiu, mas são pessoas que nunca vão se converter. Deus não abriu esta possibilidade para estas pessoas. Mas pastor, então eu não devo pregar para essas pessoas? É claro que deve, você não sabe quem são. As pessoas não têm uma marca na testa, eleito ou não eleito, o que nos leva a pregar o Evangelho a todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas. Desde o morador de rua, desde a prostituta, o travesti, o transexual, seja qual for o nome, o bandido, o assassino, o traficante de drogas. A gente prega o Evangelho para todo mundo, até aquele seu vizinho que é boa gente, que não bebe, que não fala mal de ninguém, mas está perdido igualmente. A gente prega o Evangelho para todo mundo, porque nós não sabemos quem são os eleitos e os não eleitos. E como Lutero disse, o céu será um lugar de surpresas. A gente vai encontrar lá muita gente que nunca passou pela nossa cabeça que lá estaria. Veja um bandido na cruz. Nós não sabemos a história daquele bandido que foi salvo por Cristo nos últimos minutos da sua vida, mas ele certamente teve uma vida de distância de Deus, e nos últimos minutos ele foi salvo. Veja o apóstolo Paulo. Paulo era um perseguidor do Evangelho, tinha sangue nas mãos. Muitos cristãos morreram pelo voto de Paulo, que era uma autoridade judaica. Ele fala isso. Paulo, 3 vezes no Novo Testamento, ele conta sobre a sua conversão. E ele fala que ele respirava ameaças, ele era como um animal raivoso querendo capturar os cristãos, porque para ele os cristãos eram hereges, estavam contra Deus. E ele era um fariseu zeloso, ele queria acabar com esses cristãos. A respiração de Paulo era como de um animal raivoso. Ele fala lá em Atos, respirando ameaças, pedir cartas para buscar os cristãos de Damasco. E Paulo foi
transformado por Deus. Paulo era uma conversão que ninguém acreditaria. Como assim? O inimigo número 1 do Evangelho agora é cristão. Há, inclusive, no começo de Atos, uma passagem que diz que os cristãos fugiam de Paulo depois da conversão, porque Paulo era inimigo número 1, e Deus converte Paulo, e Deus faz com que Paulo agora seja o seu servo, o seu missionário para levar o Evangelho para outras nações. Então, como é que a gente pode duvidar da conversão de alguém? Não podemos. Deus converte os improváveis. Então, devo eu, pastor, não pregar o Evangelho para os não eleitos? Ora, nós não sabemos quem são os não eleitos, eles existem, mas a ordem dada a nós é: pregue o Evangelho a todas as suas criaturas, a toda a criatura, e é Deus quem sabe o que vai acontecer. A nossa função é pregar o Evangelho a todo mundo. O primeiro tipo de vaso, então, são os vasos de ira. O segundo tipo de vaso é o vaso de misericórdia. Veja o verso 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então note, assim como ele manifestou o seu poder e a sua ira em vasos de ira, agora ele vai manifestar as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, em vasos de misericórdia. Estes vasos foram preparados de antemão, é o que diz o texto, que para a glória preparou de antemão, quer dizer, na eternidade. E alguém vai dizer assim: ah, pastor, então quer dizer que não havia nenhum ser humano, ninguém tinha culpa, e Deus decretou alguns para a salvação e alguns para a perdição? Opa, errado. Não são vasos de misericórdia? Misericórdia pressupõe o quê? Pressupõe queda. Misericórdia pressupõe queda. Você não tem necessidade de misericórdia para não caídos. Só alcança misericórdia aquele que está caído. Então, vasos de misericórdia já está pressupondo que Deus olhou para a massa de caídos. Para uns ele deixou na ira, para outros ele aplicou misericórdia. Vasos de misericórdia. Esses aqui eu vou ter misericórdia e eles serão salvos. E eu vou passar os nomes para Cristo, e Cristo vai morrer na cruz para pagar os pecados destes. Então, é misericórdia. Deus na eternidade decretou tudo isso. E quem são esses vasos? Veja o verso 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Os vasos de misericórdia somos nós, aqueles que foram salvos por Cristo. Estes são os vasos de misericórdia. São aqueles que foram chamados por Deus para serem salvos. E aí nós nos lembramos de um trecho anterior da carta, Romanos 8, 29 e 30, que diz assim: porque aos que de antemão conheceu, Deus nos conheceu na eternidade, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Tudo na eternidade. Deus na eternidade predestinou, depois no tempo, na história, chamou, em Cristo justificou, e na eternidade de novo glorificará. Nós vimos um sermão sobre isso, né? O verbo aqui está glorificou no passado, porque é um ato certo, é certo, então já dá até para considerar como feito. E para comprovar que os salvos são vasos de misericórdia, ele vai citar de novo alguns profetas, e ele começa citando Oséias. Veja, verso 25: assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Ele está citando Oséias aqui para comprovar o fato de que a salvação não pertence mais aos judeus apenas, mas ela pertence aos gentios. Gentios é uma palavra que significa gentes.
A salvação foi aberta às gentes, aos povos, às outras raças, aos brasileiros, aos coreanos, aos africanos, aos japoneses. Foi aberta a salvação para todas as nações. Não é mais só Israel. Chamarei povo meu aquele que não era meu povo. Chamarei amada. Como é a citação? Chamarei amada a que não era amada. Uma referência ao profeta Oséias, a Gomer. Os gentios estão incluídos. Nós, gentios, não judeus, não éramos povo, mas agora, em Cristo, nós percebemos que desde a eternidade, nós também somos vasos de misericórdia. Em outras palavras, Deus fez vasos de misericórdia, não apenas os de Israel, mas de todas as nações. E isso é confirmado quando você vai para o fim da história em Apocalipse. No Apocalipse, de todas as tribos, povos, nações e línguas, todos estão adorando ao Cordeiro, de todas as raças diferentes, todos estão ali diante do Cordeiro. E Paulo cita também Isaías, agora para falar mais diretamente aos judeus. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pastor, todos os judeus são salvos? Não, o texto está aqui. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Amei a Jacó, me aborreci de Esaú. Nem todo que é de Israel é de fato israelita, no sentido de salvação, de conversão. Ocorre eleição também em Israel. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo disse isso em Romanos 9, versos 7 e 8. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, o eleito é que será salvo. O texto continua e finalizando: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que significa esse final aqui, citando Sodoma e Gomorra? Em outras palavras, se Deus em seu amor não tivesse nos escolhido, não tivesse feito de nós vasos de misericórdia, nós teríamos virado como Sodoma e Gomorra. Nós seríamos tão pecadores quanto eles. Sodoma e Gomorra é na Bíblia um exemplo de nível de maldade máximo, né? E foi por isso que Deus destruiu aquelas duas cidades. Se Deus não tivesse agido com cuidado amoroso sobre um povo escolhido por Ele, a terra inteira teria se tornado como Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, estamos no mundo mau, mas no mundo que ainda existe muita bondade por causa de Deus. No mundo em que ainda há pessoas salvas, estamos aqui, filhos de Deus, buscando a Deus. E isso não é mérito nosso, é por conta do amor cuidadoso de Deus, que fez vasos de misericórdia e preserva a salvação destes vasos até o último dia. De modo que, se você está em Cristo, você não tem que ter medo de não ser salvo. Em Cristo, você tem segurança plena de que você tem a salvação. Na minha mocidade, eu conheci um colega de rua, que ele era numa dessas igrejas, em que as pessoas têm muitos usos e costumes, né? As mulheres não podiam cortar o cabelo. Acho que isso quase acabou do meio evangélico. As mulheres não podiam cortar o cabelo, só podiam usar saia, e não podiam ir na praia de jeito nenhum. E aí uma vez eu perguntei: escuta, por que vocês não podem ir na praia? E ele falou: porque se Cristo voltar e a gente estiver sem roupa, a gente não vai, Cristo não nos leva. E aí eu pensei: rapaz, como é que eles tomam banho, né? Porque
Meus irmãos, o ponto é que Cristo morre na cruz de uma forma, e o seu sangue é tão precioso e é tão valioso, que aqueles pelos quais Cristo morreu na cruz, estes estão salvos. Então, se Cristo fez uma obra por tua vida, e o fato de você estar aqui na igreja é um bom sinal de que você está nos caminhos do Senhor, não precisa esse medo de, será que eu sou salvo mesmo? Se você está andando nos caminhos do Senhor, primeiro não é por iniciativa tua, é porque Deus te amou, Deus te alcançou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia tem vários textos que apontam para essa certeza que nós podemos ter da salvação. Jeremias 32:40, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não lhes deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. É Deus falando, que Ele coloca o seu temor no nosso coração para que nós nunca nos apartemos de Deus. João 6:37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todos os eleitos da eternidade foram dados na mão de Cristo, e vão a Deus Pai por causa de Cristo. E Deus não rejeita ninguém, não lançarei fora nenhum deles. João 10:27-29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Cristo falando, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrebatar da minha mão. Ele está falando do quê? Dos vasos de misericórdia, dos eleitos de Deus. Deus elege, passa para o Filho morre por estes, e da mão do Filho ninguém a arrebata. Romanos 8, texto belíssimo, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós começamos obras e paramos, começamos cursos e paramos. Deus não. Se Deus começou uma obra no teu coração, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. 2 Timóteo 1,12, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Estes são os vasos de misericórdia. Concluindo, meus irmãos, algumas lições que nós tiramos desta passagem tão profunda. Primeira, Deus é Criador, não cabe a nós ficarmos questionando os seus planos e seus caminhos. Esse é o caminho de humildade. Eu diria que se você questiona muito a eleição, se você questiona muito a predestinação, é porque, muito possivelmente, o teu orgulho não está aceitando os caminhos de Deus. Talvez você seja tão controlador, tão controladora, talvez você queira ter um domínio tão máximo da tua vida, que você não aceita que outra pessoa controle a tua vida. Então note que a falta de aceitação da eleição, da predestinação, deste plano grande de Deus, pode estar revelando o teu pecado, meu irmão, a tua soberba de não aceitar que alguém possa definir os destinos da tua vida. Agora, se você está na igreja, você deveria olhar pelo outro prisma. Graças a Deus que, embora eu não entenda eleição e predestinação, Deus de alguma forma me salvou, eu estou aqui na igreja, eu estou nos caminhos do Senhor. Teu olhar deveria ser de gratidão. Segunda lição, não sabemos quem são os vasos de ira, então preguemos o evangelho a todo mundo. Lição simples, a gente evangeliza todo mundo, e quem vai se salvar ou não vai se salvar, isso é critério, alçada de Deus, não é a nossa alçada. Deus é longânimo, Ele suporta os vasos de ira. Se Deus é longânimo,
Terceira lição, nós devemos ser longânimos também. Quarta lição, devemos louvar a Deus porque Ele nos fez vasos de misericórdia. Sem sua misericórdia, nós estaríamos ainda nos caminhos do inferno. Então louve a Deus, porque Ele, não sabemos porquê, nos escolheu como vasos de misericórdia. E por fim, devemos louvar a Deus porque a sua salvação é eterna. Uma vez salvos, salvos para sempre. Os versículos que nós lemos agora no final garantem isso. Uma vez salvos, salvos para sempre. A obra de Cristo é grandiosa, não depende de nós. Um pastor falou que se a salvação dependesse de nós, no próximo minuto nós a perderíamos. Não depende de nós, depende de Deus. É Ele quem guarda o nosso tesouro, o nosso depósito até aquele dia. Louvado seja o seu nome. Deus nos abençoe. Amém.